Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo Cast, mais um episódio para vocês, com a Vitória no fundo, vai ficar a Vitória ali aparecendo. E dessa vez com a Nívia Calmar, que eu acho que ela estava muito feliz com a vida dela, acho que ela foi procurar um pouco de felicidade. Vamos aparecer nesse negócio aí. Bem-vinda, Nívia. Obrigada, Selmo. Prazer estar aqui com você. Eu estou aqui vendo, a gente olhando o seu perfil no X, você diz o que você não é. Você não é influencer, não é jornalista, não é comediante, não é atriz e modelo. Mas modelo você já foi, pelo menos. Não, nunca fui modelo. Não? Não, nunca fui. É porque é o seguinte, as pessoas são induzidas, né, a achar que todo mundo é modelo, né? Porque, Sim. tem fotos bonitas na rede social, é modelo. E como eu já namorei um modelo internacional e eu sei a seriedade da profissão, essa coisa de ficar se autodenominando, sabe? Eu sou modelo, eu acho muito errado. Então, assim, eu já fiz trabalhos como modelo porque em 2014 eu venci um concurso chamado Belas da Torcida. E é como se fosse o equivalente ao Musa do Brasileirão, né? Sim. Na época tinha, né? E era do UOL, Belas da Torcida. E aí eu ganhei esse concurso e, obviamente, fiz fotos profissionais, né? Tive que fazer diversos ensaios e campanhas, etc. E, então, acabei fazendo um trabalho de modelo, mas digamos que eu nunca fui remunerada para isso. Né? E eu nunca tive registro de modelo, eu nunca fiz parte de nenhum casting, de nenhuma agência. Então, assim, modelo eu nunca fui. Já fiz trabalhos como modelo, sim. Eu não sabia que tinha registro. Assim, porque modelo é uma profissão seríssima, né? A gente pensa que... Eu fico vendo essas moças aí na internet. Você vai lá no Instagram delas, né? Modelo. Eu falo, gente, mas modelo de qual agência? É agenciado por quem? Qual é o seu registro? Qual é o número do seu registro? E não tem, Entendi. é tudo autodenominado, entendeu? É que nem eu chegar aí e Entendi, falar eu não fazia ideia. eu sou veterinária. Não sou veterinária, não tenho diploma, entendeu? Exato. Eu acho que a gente está vivendo uma época, por conta da internet, das pessoas ficarem criando profissões nas quais elas, né, elas podem até ser... eu sou uma modelo que não é profissional, né? Eu sou amadora, eu sou entusiasta, tipo assim, eu sou entusiasta, mas modelo é uma parada séria. Não à toa a gente vê aí a Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen ganha uma grana danada porque ela é uma modelo, e não porque ela é famosa. Eu digo modelo profissional, isso que eu quero dizer, entendeu? Então se eu fizer... Respondendo a pergunta, fiz uma curva danada para responder que eu não sou modelo, nunca fui modelo. E nunca fui modelo. Fiz trabalhos como modelo por conta do concurso que eu ganhei. Então, foi uma coisa temporária, né? Entendi. Então, ainda que eu apareça em 300 propagandas, isso não me torna modelo. Eu tenho outdoor meu pela cidade toda, mas isso não quer dizer nada. Então, aí eu já vou te dizer que eu acho que a probabilidade de uma pessoa amadora aparecer em outdoor é difícil. É baixa, eu sei. Todas essas pessoas provavelmente participaram de um teste e passaram nesse teste. Esse teste, quem seleciona é a agência delas. Então, são pessoas que são agenciadas, entendeu? O que eu quero dizer modelo, não são essas moças que aparecem no Instagram dizendo modelo. Sim. É nesse sentido, entendeu? Mas provavelmente quem está no outdoor é alguém agenciado. Independente de ser feio ou bonito. Porque hoje em dia você sabe que essa coisa de a gente achar que antigamente pessoas bonitas eram modelos, né? Pelo menos eu cresci numa época em que eu via Cindy Crawford, né? Que eu falava, pô, Cindy Crawford é modelo, né? As Angels da Victoria's Secret, né? Mas de uns tempos para cá, como esse mercado ele tem, digamos assim, ele quer incluir, né? Ele está sendo inclusivo. Inclusive, ele está incluindo pessoas que são feias, né? Sim. Tudo bem que a beleza ela é relativa, cada um tem a sua opinião, mas existem algumas pessoas... Mas não é tanto. Digamos que é quase que unânime, né? Tem pessoas que a gente olha e fala, pô,
por exemplo, o Marquito do Ratinho. O Marquito do Ratinho é bonito? A probabilidade de alguém responder que o Marquito do Ratinho é bonito, eu acho que é mínima. Mas tem pessoas que parecem o Marquito e trabalham como modelo, por incrível que pareça. Tem mercado para todo mundo. Tem. É porque hoje a Victoria's Secret também está investindo em Devils, né? Então a gente tem que entender. Não são as Angels mais, né? Então tá uma coisa assim, e a gente está vivendo um período de inclusão que a gente está abrindo mão de critérios objetivos, imagino eu, em nome de uma suposta diversidade. Eu acho que está faltando a gente ter coragem de falar você não tem direito, em alguns casos. Eu acho meio que babaca falar isso, mas em alguns casos precisa, né? Não é nem... enfim, tentando dar uma aperfeiçoada aí no que você falou, humildemente, mas Sim, é no sim. sentido não de não ter direito. Eu acho, por exemplo, jogador de basquete. Qual é o requisito para ser jogador de basquete? Geralmente Altura. é ser alto. É a altura. Sim. Né? Eu, pelo menos, nunca vi um baixinho. Você pode até ter alguém com uma estatura um pouco mais baixa, que não tenha 2 metros de altura. Mas, assim, alguém baixo, você não vê. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que as pessoas, elas, cada um tem uma característica. E essa característica se encaixa para uma coisa, né? E eu não acho que a feiura, que é uma característica, não é uma ofensa, né? A característica não é um defeito também. É só ausência de beleza. Não tem problema quanto a isso. Assim como gordo e magro, né, são características. Ninguém aqui está dizendo que é bom e que é ruim. Tem gente que acha bonito. Né? Eu gosto. Eu tenho um amigo que adora. Ele fala, eu adoro uma fofinha. Ele chama carinhosamente assim, o cara gosta, ele tem tara nisso. Mas legal. Mas eu estou falando sobre questão de profissões. Né? Sim. Então, voltando ao negócio do basquete, é o que eu falo. O cara alto para jogar tem que ser alto para jogar basquete, assim como o vôlei. Tem que ter um pré-requisito mínimo. É um pré-requisito. Então, na verdade, não é nem a questão do direito, mas é uma questão de se encaixar de bom senso naquela também. profissão. É do bom senso. Então, assim, o que a gente está vendo hoje é uma tentativa de empurrar a goela abaixo das pessoas, é uma beleza que determinadas pessoas não têm, né? Vou dar um exemplo aqui para você, já que a gente entrou um pouquinho nesse assunto. Se você me permite, tá? Me corta que eu falo muito, não, tá certo? Eu sou tipo palestrante. Ótimo, por exemplo, aqui é horrível. Eu sou daquela que, se deixar, meu filho, eu fico falando até de madrugada. Mas, enfim. É melhor para mim. Mas, enfim, por exemplo, a gente veio de uma época em que a gente estava acostumado com belezas, né? Exemplo, a Bruna Lombardi, né? A Glória Pires, figuras assim que, de fato, é quase que unânime, né? A Luísa Tomé era um sex symbol, bonita, enfim, tem diversos exemplos aqui. E a gente tem visto hoje em dia, exemplo, que se você chegar na internet hoje e disser que a Anitta não é bonita, você você é crucificado. E eu, assim, eu particularmente não acho a Anitta bonita. Eu acho a Anitta uma menina que era muito bundita, feinha. que você chama. Eu chamo ela de bundita, porque a principal característica dela é a bunda, né? Então, enfim, acho que ela não vai ficar ofendida com isso, afinal de contas ela mostra tanto, então acho que não há o menor problema quanto a isso, né? Mas, enfim, eu não acho ela bonita, não acho que a maioria das pessoas acham ela bonita. Só que hoje em dia virou um pecado mortal dizer que a Anitta é feia. Ou então é uma... Como é que é bonitinha, que é uma feia arrumadinha, uma coisa assim, entendeu? Mas que ela não é naturalmente bela, ela não é uma pessoa bela. Ela pode ser uma pessoa famosa, né? Que fama não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É famosa. Não estamos aqui nem entrando na questão do talento. Mas ela é uma pessoa famosa. Isso é um fato, a gente gosta ou não, ela é famosa. Mas a beleza, eu falo, gente, eu vim de uma época que, eu tinha como referência mulheres, assim, que eram naturalmente deslumbrantes, né? A Luísa Brunet,
enfim, tantos exemplos aí que a gente tem de atrizes e cantoras que eram mulheres estonteantes, né? Então, hoje em dia é um crime. E isso está acontecendo aí no mercado da moda, né? Querem empurrar a goela Também. abaixo pessoas que não são bonitas, sendo que o ser humano gosta de beleza. A gente não pode ser hipócrita e dizer que Se você não, não que a gostasse, gente não você não gosta. ia arrumar seu quarto, né? Como eu já vi alguém falando isso. Se você não gosta de beleza, você Lógico, não arruma seu quarto. você não ia nem, sei lá, tentar se arrumar e se olhar no espelho. Você ia arrancar os espelhos da sua casa e falar assim, pô, para que eu vou ficar me olhando no espelho, ver se eu estou bem, se a roupa caiu bem? Porque aquilo é uma Exato. tentativa de parecer melhor, de ficar bem, né? Isso todo ser humano Exato. é assim. Independente de ser bonito fisicamente, né, ter traços bonitos ou feios, isso é natural, né? Uma coisa que eu estou notando, não sei se é paranoia minha, mas eu estou vendo mulheres que mostram o tempo todo que são muito sensuais. Olha, eu sou sensual, olha, eu estou com pouca roupa, não sei o quê. E quando eu Aham. olho para isso, eu tenho que me comportar como se eu fosse o padre, eu tenho que fingir que eu não estou vendo, porque se eu falar você é gostosa, você não sei o quê, a mulher fica ofendidíssima. Eu estou viajando É, é. ou está acontecendo isso mesmo? Então, Selma, eu acho que a gente está vivendo uma época de hipersexualização, né? Eu Sim, vou pegar o exemplo aí da própria Anitta, né? A Anitta, ela ficou famosa não por causa da belíssima voz que ela tem, ou por causa de super hits, não é por causa disso. Isso não é unanimidade. Você, obviamente, tem um fã-clube dela, claro, que vai dizer que tudo que ela faz é maravilhoso, ok, eu respeito, mas ela ganhou fama por mostrar a bunda e falar da vida íntima, né? Da vida sim, sexual sim, dela sim, bastante. publicamente. Por quê? Porque isso gera curiosidade no ser humano. O ser humano gosta de fofoca. Isso é uma natureza Sim, nossa. Todo mundo gosta de fofoca. Né? Ninguém aqui é o santinho, só que uns gostam mais e outros menos de assuntos fúteis, né? Mas todo mundo, em algum grau, gosta. E isso sim, choca, né? E isso é uma forma de chocar e de até mesmo agredir, né? Porque a sociedade, no geral, ela tem valores cristãos, né? Ela entende que não é que não pode fazer sexo, que as pessoas não fazem sexo, não é nada disso. Mas é que a gente entende que determinados assuntos, eles são íntimos, eles ficam entre quatro paredes, ou com o uhum, nosso parceiro, com a nossa parceira, né? Só entre nós, e não indo para uma entrevista dizer, olha, eu gosto assim, gosto assado, né? Eu faço assim, já fiz não sei o quê. Isso não diz respeito, mas isso gera clique, né? Então a gente está vivendo uma era que tudo isso é impulsionado, né? O tempo todo. E isso não é uma fórmula nova, isso é uma fórmula velha, inclusive, né? A não, própria Madonna. verdade. A Madonna. Madonna Lembro? fez muito isso. Só que existe uma diferença brutal. A Madonna tem talento, né? A Madonna, Sim, a gostem Madonna. ou não do estilo musical dela, a Madonna canta bem. A Madonna, Sim, ela tem hits que realmente fizeram um sucesso mundo afora, né? Que, a pô, Madonna é você legal no solta Spotify. pô, Madonna, você solta ela, todo mundo sabe cantar uma música da Madonna. A Madonna lota shows mundo afora. Independente se você gosta do estilo musical dela, ou se você até gosta ou não da pessoa dela, né? Então a Sim, gente tem sim, que sim. separar as coisas. Então, voltando àquilo que você falou, eu vejo as mulheres o tempo todo, né? E aqui eu gosto de falar sempre, Selma, que é o seguinte: você não está ouvindo a opinião de uma conservadora, de Sim, sim, sim. católica, evangélica, porque eu não sou, tá? É até bom esclarecer isso, que eu nunca me declarei conservadora, eu nunca me declarei católico, evangélico, porque eu não sou. Na verdade, eu sou kardecista, mas é um assunto no qual eu falo muito pouco, porque eu acho que fé de cada um também é uma coisa íntima. Eu É não acho que a íntimo, gente é. precisa Sim, ficar. sim. É íntimo, é de cunho íntimo, mas então não tem nenhuma pudica aqui, não tem nenhuma puritana aqui, até porque, conforme eu disse no início do nosso papo, eu ganhei um concurso, né? No qual eu precisava mostrar minha bunda, inclusive, era requisito do concurso, porque era um concurso que tinha sensualidade. Então tem fotos minhas de biquíni, e eu posto fotos de biquíni até hoje no Instagram.
mas eu estou na praia, eu não estou dentro do banheiro, no vaso sanitário ali, entendeu? Tirando selfie. E tem um contexto. Só que hoje em dia já não tem mais contexto. E aí, o objetivo disso tudo, né, no caso dessas moças aí, é chamar a atenção, né? E aí o cara não pode falar nada. Ele não pode falar nada, porque se ele falar alguma coisa, é assédio. Isso. Né? Então, assim, é complicado. E eu posso dizer porque eu vivi isso na minha época e fazia parte. Eu falava, cara, eu tenho fotos de biquíni, né? Os caras vão me chamar de gostosa. Só que, assim, existe... Ou até coisas piores. Ou até coisas piores. Mas aí, Selma, eu vou te falar uma coisa. Isso vai muito da postura da mulher, tá? Porque eu tive pouquíssimo problema em relação a isso. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu acho que as pessoas percebiam a minha postura. Então, quer dizer, quem me conhecia, que me acompanhava, na época era página de Facebook, né? Usava-se muito Facebook, né? Então, assim, quem me conhecia, o cara já falava, cara, eu não vou chegar para essa mulher e falar uma coisa cabeluda, porque a postura dela não é essa. Então, acho que não é só a foto em si. Eu acho que tem a postura. Então, tem muitas meninas que, obviamente, não se impõem, não transmitem uma postura de respeito, né? E aí acaba que aquela linha tênue da sensualidade para vulgaridade, ela se confunde e acaba, digamos assim, abrindo portas para que apareçam pessoas que extrapolam o elogio, né? E eu não estou aqui dizendo que eu acho legal o cara ficar falando coisas cabeludas na internet também, entendeu? Acho que não tem absolutamente nada a ver. Mas eu estou dando o meu relato, porque eu já passei por isso, que eu sofri pouquíssimo com isso pela postura que eu adotei, entendeu? Eu sempre deixei claro, pessoal, fiquem à vontade para olhar, ninguém manda nos olhos de ninguém, né? E assim funciona na rua, ninguém manda nos olhos de ninguém, mas não vem falar merda para mim, sabe? Calma lá. Calma lá, existe um contexto nessa situação. Eu não é OnlyFans, na minha época não tinha nem OnlyFans, não existia esse tipo de plataforma. Né? Hoje em dia parece que popularizou de uma forma assim absurda, né? Como se, sei lá, é como se você chegasse e falasse assim, eu virei influencer. Só que influencer que fica pelada. É uma loucura isso, né? Eu acho muito louco. Então, por isso que eu falei no início que eu estou dando uma opinião aqui de alguém que não é pudica, né? Que não fica horrorizada com um monte de coisa, nada disso. Mas eu entendo que, assim, que as mulheres realmente estão se excedendo na tentativa de chamar atenção. E quando elas conseguem chamar atenção, elas não gostam do retorno que elas mesmas cavaram, né? E aí eu olho e falo, gente, pô, me ajuda a te ajudar. Eu sempre falo isso. Falo, pô, me ajuda a te ajudar também, assim, né? Você tá tirando foto pelada na internet? O que você quer receber? Ou você tá tirando foto com o dedinho na boca, de fio dental, virada de costas, de 4? O que você espera? Pare e pensa um pouco. O que você espera? Porque uma foto sensual, realmente ela chama atenção. Mas uma foto vulgar, ela tem os holofotes em cima, assim. Então, realmente a mulherada tá extrapolando e com isso está tendo esse retorno aí. E aí fica essa briga, essa guerra dos sexos, né? Do cara que acha que pode falar tudo para a mulher acha que pode fazer tudo e não pode ouvir nada. E no final das contas eu fico olhando esse tiroteio e falo, gente, ninguém aí tem razão nessa história. Verdade. Fica um negócio muito louco. Mas essa coisa de dizer que tudo é assédio, que tudo é machismo, que tudo é dar em cima, eu não acho que é por aí, entendeu? Eu já não faço parte desse clubinho, não, Céu. Eu acho que, falando um pouco, eu acho que eu posso falar uma tremenda grosseria para você aqui agora, mas essa grosseria não é um risco à sua segurança. Acho que a gente tem que separar as coisas.
É lógico, essa coisa de grosseria não quer dizer que você vai invadir, né, algo, que você vai cometer um crime, que você Não é vai... ato Né? preparatório de nada. Não, não é nada. Há uns anos, eu acho que foi em 2020, Eita, a nossa conexão, então está rolando. espera que está cortando você um pouquinho. Acho que voltou. Voltamos. Eu Então, eu acho que estava você voltou. dizendo... Sim. Tá me ouvindo? Tá legal? Tá. Diga, estava dizendo. Tá. Eu estava dizendo que eu ia aproveitar o gancho para dar um exemplo de uma coisa que eu vivi há uns 3, 4 anos. Eu não sei se foi 2019 ou 2020, uma coisa assim. No Google, se a gente pesquisar, a gente vai achar. Eu me meti numa confusão absurda no Twitter, e isso virou até matéria, porque eu fui bater boca com o André Rizek, que é aquele jornalista do... Era, né? Nem sei se é hoje em dia. Eu tô tão por fora, eu não tenho TV há 4 anos, então me corrija se eu estiver errado. Mas o André Rizek, na época, ele era do Sport TV. E aí ele deu uma opinião sobre um fato, não sei se você se recorda, que aconteceu, que foi o seguinte: o time feminino do Atlético Mineiro foi desfilar os novos uniformes. Acho que eu E, lembro. e aí tinha o mascote, né? Tava lá o mascote do Galo, né? O Galo tava lá. E era um homem, né? Caracterizado. E eu me lembro que eles parou diante de uma das jogadoras e era de fato uma jogadora que era muito bonita. Ela se destacava das demais, assim, sabe? E ele pegou na mão dela e pediu para ela dar uma voltinha. E ela deu a voltinha. E aí, quando acabou o evento, eu me lembro que começaram a pipocar diversas matérias dizendo que o mascote, né, tinha cometido assédio. Aí eu falei, mas como assim assédio? O rapaz pegou na mão dela, né, pediu para ela dar uma voltinha. E foi só, e ela deu a voltinha, ela quis, ela fez, né? Uhum. E eu me lembro que o André Rizek ficou lá, não, porque isso é um ato de machismo, isso é assédio. Eu falei, gente, tem que ter muito cuidado, porque assédio é uma coisa tipificada, né? E tá lá dizendo o que é assédio, então muita calma nessa hora, né? Você pode até dizer, olha, achei uma coisa desnecessária, ou então a moça se pronunciar, poxa, eu não gostei, fiquei envergonhada, achei uma brincadeira de mau Sim. gosto. Até aí, ok. Mas assédio, né? E machismo, etc, etc, enfim. E aí esse André Rizek estava nessa bandeira de ficar falando isso, e eu fui e peguei uma foto minha, da época de Musa, acho que de 2015, uma foto de 2015, que eu dei uma volta no Morumbi antes de um jogo. E o mascote do São Paulo, o Santo Paulo, estava de mão dada comigo, dando a volta, enquanto eu saudava a torcida antes de um jogo. E aí eu peguei essa foto, postei e botei assim, queria denunciar esse machismo aqui. E aí eu lembro que virou a Terceira Guerra Mundial, assim. Jesus. Porque virou a Terceira Guerra Mundial, cara. Saiu matéria em tudo quanto é lugar. Musa do São Paulo como que é? É atacada na internet, ironiza machismo, um monte de mulher veio me xingar. Eu falei, gente, mas eu não estou entendendo. É essa a causa de vocês, né? É por isso que vocês estão lutando? Por Voltinha. causa que o cara pegou na mão a voltinha. E aí eu fui, e aí teve uma hora que, saindo do deboche, né? Porque você sabe, em rede social eu sou muito de deboche, né? Eu gosto muito de usar essa Eu vejo. figura de linguagem, assim, né? Ironia e sarcasmo, até para tornar o assunto mais Eu sou assim leve. também.
né, eu acho que torna o assunto mais leve. Eu prefiro do que me emputecer, do que ficar xingando na internet 24 horas por dia, porque se deixar, né? Então, Eu assim, já acompanhei eu... tretas suas. Então, eu... Teve uma hora que eu resolvi falar sério, né? Eu postei essa foto, mas eu falei sério. Eu falei, gente, a história é o seguinte. O cara pegou... Eu tô me colocando no lugar da moça, tá, Selma? Tô me colocando no lugar da moça. Eu tô lá até porque eu já desfilei o uniforme do São Paulo só com homens do meu lado, tá? E não passei por nenhum episódio de machismo, assédio, nada. Foi o que eu te falei. Postura. Quando a gente tem postura, dificilmente, não tô aqui dizendo que é impossível, tá? Dificilmente alguém vai cruzar a linha que você estipula. Só se for um biruta, né? Que tem, mas é difícil, é raro. Mas enfim, se eu tivesse no lugar dessa moça, o que eu faria? Digamos que ele pegou na minha mão e me pediu para dar uma voltinha. E eu fiquei muito constrangida, muito envergonhada com isso. Sabe o que eu ia fazer? Eu não ia dar Dizer não. voltinha. Sim, Eu não ia dar claro. voltinha. Sabe por quê? Porque eu sempre penso, Céu, que antes os outros sem graça do que eu. Eu não vou fazer algo que me deixa desconfortável, porque senão eu vou deixar o outro sem graça. Entendeu? Eu Sim, sempre penso, não, eu não tô nem aí. Se a pessoa me fala um negócio que é sem noção, mas aí você vai corrigir, vai deixar. Não, antes ela sem graça que eu. Então pensar assim antes de fazer. Não tem intimidade claro. comigo, não fale, não faça. Então, esse episódio eu estou citando porque eu lembro que foi uma loucura, assim, sabe? As pessoas falando de uma forma. Você está menosprezando as vítimas de assédio, de não sei o quê. E eu falando, gente, vocês é que estão invalidando as verdadeiras vítimas, né? De assédio, Sim, exato. de estupro, de episódios de machismo, porque existe, né? Não é porque eu não sou uma militante feminista que eu nego que o machismo existe. O machismo Sim, sim. existe. Só que existem mulheres que passam mais episódios do que Do outras. Foi o que eu te que. falei. Voltando, postura. Postura, né? Quando você tem postura, dificilmente. A probabilidade ela fica menor, porque você se impõe. E o machista, ele sente. Ele fala, ih, sabe, essa daí não vai correr pro pai e pro namorado para chorar, não. Ela vai me peitar. E aí o cara Sim, meio que dá para trás, entendeu? Então, só mencionando esse episódio aí para puxar o gancho, para ver como é que a coisa tomou uma proporção absurda, isso virou matéria, eu lembro que saiu em sites. E aí eu respondi. Eu falei, escuta, mas vocês botam na manchete que eu fui atacada. Eu nunca me senti atacada. Eu nunca sim. falei que fui atacada. Nunca você vai ver eu dizendo, não, porque eu fui atacada. Não, imagino. Eu tô cagando. Pode atacar. A minha vida Sim, continua. A rede com social, certeza. ela só é uma parte da minha vida. Ela não é a minha vida toda. Eu não tô nem aí para isso. Tem outras coisas para fazer da minha vida. Desligou ali, acabou ali, tchau e Acabou. benção. Vida que segue, É, ficar chorando em depressão por causa de opinião de gente que não me conhece, que não sabe absolutamente nada sobre mim, não sabe a minha exato. história, sabe o que eu passei, não sabe o que minha família passou. Eu leio cada baboseira, cada loucura, que eu falo, gente, É, né? Mas, complicado. enfim, Deixa esse eu perguntar episódio uma foi coisa. engraçado. Diga. Você não diz nas redes sociais, não costuma, você não diz com que você trabalha, mas você meio que deixa no ar que você é de humanas, né? A gente já Ah, percebeu que você não, com exatas e biológicas, eu já vi que você não trabalha. não, não trabalho. Eu sempre dou a resposta, não sei se você já viu, eu digo que eu sou agente secreta, né? Quando me pergunta. É, Mas, enfim, não, é porque é o e seguinte, você, porque eu fiz direito, né? Eu fiz a faculdade aham, de direito. Mas eu até já contei isso numa live que eu fui do FIUSA em 2022, eu contei um pouquinho dessa história. O meu sonho, né, e a minha vocação era ser promotora de justiça. E eu fiz uhum, teste vocacional, né? E eu sonhava com isso, eu queria ser do Ministério Público de qualquer jeito.
E aí eu entrei na faculdade com esse objetivo. Na verdade, eu nunca nem quis advogar, eu não entrei na faculdade para ser advogada. Eu só queria ser promotora. Então, eu entrei com esse objetivo, né? E aí eu fiz a faculdade, adorei, foi tudo muito bem. Obviamente, tive inúmeras discussões com professores, né, que tentaram me manipular, tentaram, enfim, fazer aquela coisa que todo estudante de direito e humanas no geral sofre, né? Aquela tentativa de manipulação que os professores fazem de questões ideológicas, né? E adorei. Só que eu comecei muito cedo a estagiar. Eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade, né? E são 10. E eu comecei a ver a realidade. Então, eu comecei a perder aqueles sonhos que eu tinha de profissão e comecei a ver a realidade de como a lei era aplicada, né? E eu ia muito a júris, né? E passava madrugadas assistindo julgamentos e tudo. Ia no fórum, né? Até porque tinha que fazer isso para ter as horas, né? Para se formar. Sim, para as horas complementares. As horas complementares, o estágio, né? Exato. E eu comecei a frequentar esse ambiente desde nova e eu percebi que ia me fazer mal, que se eu atuasse na profissão, eu ia ter que abdicar de valores, né? E que isso não ia dar para mim, não ia funcionar para mim. E que isso me faria mal, até fisicamente, assim. Então eu falei, pô, ou eu vou infartar no meio do caminho, ou eu vou ter um câncer, vou ter um tumor, porque eu não vou aguentar um negócio desse, né? Ou então eu vou ser morta. Porque imagina, Ministério Público, muita gente culpa juiz de um monte de coisa, né? Mas é o Ministério Público que oferece denúncia, né? Sim. Então, assim, o Ministério Público que é o cabeça da parada, né? Então, sim. Sem a denúncia do Ministério Público, o juiz não faz nada. O juiz é inerte. Ele espera ser acionado. Você pede para ele. Ele espera a provocação. Exato, ele tem que ser provocado. A gente aprende isso na faculdade. Então, sim, eu comecei a perceber que se eu trabalhasse com isso, né, se eu tivesse que viver disso, me faria mal e eu seria uma profissional frustrada, infeliz. E aí eu decidi, infelizmente, deixar de lado o meu sonho e ir para outra coisa. Então, eu tenho conhecimento jurídico até hoje, né? Isso aí a gente não esquece. Sim. Né? E Não, por que não esquece. E eu estou sempre estudando. Eu não consigo, é engraçado. Eu não consigo me... Eu fiz faculdade de 2007 a 2011, né? Então já faz muito tempo. A gente está em 2024. Eu não consigo ficar sem entrar no site do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, um dia. Porque eu estou sempre lendo decisões. Eu estou sempre pesquisando jurisprudência. Frustrada também. Porque é um assunto que, embora eu não exerça, eu gosto muito. Então, digamos que é um complemento. Mas não me arrependo, Selmo. Foi muito bom. Foi muito bom eu ter feito faculdade, porque eu tenho conhecimento que muita gente leiga não tem. Né? Então, eu fico vendo gente falando, ai, mas meu Deus, é o fim do mundo. Eu falo, mas não é o fim do mundo, fica calmo. Não. Tem um juizado especial civil na sua cidade, tem um juizado especial criminal na sua cidade, é de graça, calma. Sabe, não é assim, a justiça ela não é tão inacessível. Você tem uma série de coisas que estão ao seu alcance. Ninguém está falando que é fácil, porque nada no Brasil é fácil. E nada que é público. No Brasil é extra difícil. Lógico, mas o que eu quero dizer é que não é impossível. Entendeu? Não é. Essas próprias questões aí que a gente vê nas redes sociais de ofensas, né? E que é uma coisa que eu já falei 1 milhão de vezes. Você pode pensar o que você quiser de mim. E também você tem o direito de falar. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Sim. Só que se você cruzar a linha comigo, eu vou te processar. Aí você processa, sim. Não, aí você fica à vontade. Ah, mas eu quero falar. Fica à vontade para falar. Eu não quero colocar uma mordaça na boca de ninguém. Só que cada vez que você cometer um crime contra a honra, você vai pagar por ele. E se você quiser repetir a dose, não tem problema, não vou segurar ninguém. Mas a lei isso tem nada a ver com a liberdade de expressão. Não tem nada a ver, a liberdade de expressão está ali.
Ninguém vai te botar uma mordaça na boca. Você só vai ter que pagar por aquilo. Tem uma consequência, né? E então é muito bom. Foi muito bom eu ter tido esse conhecimento, ter estudado e tudo, e até hoje continuo estudando sobre, até os temas que me interessam. Você é uma pessoa que estuda de relação do qualquer consumidor, né? Você precisa maneira. saber quais são seus direitos. Você vai alugar um apartamento, você tem que saber, lei do inquilinato, para você não ser passado para trás como locatário, né? Sim. Então, assim, é interessante. Eu acho que todo cidadão deveria saber o mínimo, assim, de lei, entendeu? E foi legal, eu não me arrependo, mas eu não trabalho com isso já há muitos anos, mas eu trabalhei com isso por 5 anos, enquanto eu estava na faculdade. Eu fui da Procuradoria da Fazenda, então tinha acesso ali a devedores da União, a muita coisa, via muita coisa, sabia de muita coisa, tinha o acesso ali ao sistema da Receita Federal para fazer pesquisas, né? Porque a gente trabalhava com execução fiscal. Então, assim, tive essa experiência bacana por 5 anos, mas eu vi que se eu atuasse com isso, eu acho que eu não seria uma pessoa realizada profissionalmente. Então, por isso que eu fui para outro lado. Mas esse outro lado continua sendo de humanas. Seja lá qual for, ele ainda é de humanas. Então, na verdade, não é de humanas, é uma profissão comum, ela não é uma profissão incomum. Eu só não falo de profissão na internet porque eu penso o seguinte, eu sou uma pessoa muito reservada. Não, claro. Ninguém sabe como que é a minha estrutura familiar, se eu sou casada, se eu sou solteira, eu estou sempre brincando. Já reparei né? isso também. Eu não falo sobre isso, nunca ninguém soube quando eu estava junto com alguém, nem quando eu estava solteira. E profissão, eu acho que é a mesma coisa, sabe, Selmo? Eu não acho que as pessoas... A não ser que você ganhe dinheiro na internet com isso. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Digamos que... Vamos supor que eu sou uma advogada, tá? E você reparou hoje em dia que está muito em alta a profissão advogado influencer. O cara vai lá, grava aqueles vídeos, ensina, até tá bombando agora no Twitter a advogada que fala que pode pegar dinheiro da carteira do marido. Você viu esse vídeo? Vi. Uma advogada dizendo, olha, não é crime se você pegar dinheiro da carteira do marido. Ela tá ali fazendo uma função de advogada influencer. E ela ganha dinheiro com isso, porque ela tem monetização, tem os views, tem tudo aquilo. Então, eu acho assim, ok, ela é uma advogada que também fatura com mídias sociais. Aí eu acho que não tem problema nenhum. Você dizer, olha, eu sou advogada, a minha OAB é número tal, do estado tal. Beleza, você escancara a tua vida, porque afinal de contas você já está escancarado. Agora, a minha profissão é uma profissão na qual eu não vai mudar nada se eu colocar na minha bio e se eu falar o que eu faço e onde eu faço. Não muda nada na minha vida. Eu não ganho bônus por isso. Entendeu? Então, eu não acho que é saudável e necessário colocar. Até porque amanhã ou depois eu emito uma opinião pessoal no meu espaço pessoal. Sabe o que vão fazer se não gostarem, como represália? Vão mandar e-mail para o seu chefe. Vai mandar e-mail para o meu... Exatamente. E o problema não é só me queimar com o meu empregador. O problema é que você queima a empresa também. Porque se fosse só a mim, beleza, eu sempre falo, pode mexer comigo à vontade, eu não tenho vocês vão empregar essa mulher mesmo? O problema é que com essa coisa de você ficar fazendo linchamento virtual, a empresa acaba pagando por isso. Né? As pessoas vão lá e dizem, olha, não comprem na empresa, não contratem serviço da empresa X, não frequentem a empresa Y, porque isso, porque o fulano trabalha lá. Então, isso gera um transtorno tão grande que eu não acho que vale a pena para quem não fatura com a internet. Se você fatura com a internet, ótimo. Agora, se você não fatura com a internet, se nada vai mudar na sua vida, se não vai aumentar teu salário, você não vai ganhar bônus, qual é o motivo de você ficar dizendo, eu trabalho em tal lugar, eu faço tal coisa? Eu acho que isso não diz respeito a ninguém, entendeu? Eu acho que isso faz parte da vida íntima. E as pessoas estão esquecendo, com essa era de internet,
que ainda existe vida íntima, que nem tudo deve ser dito na internet, né? Término de relacionamento não deve ser dito na internet. Eu acho que nem início de relacionamento deve ser dito na internet. Muitas dessas coisas não devem ser ditas na internet. Sim, sim. Porque é vida íntima, as pessoas assim. têm que aprender a ter essa coisa de, pô, nada a ver. Tal assunto diz respeito a mim e a pouquíssimas pessoas, amigos muito íntimos, familiares. Outros assuntos não diz respeito a ninguém. E eu sou essa pessoa, eu sou muito reservada na minha vida. Então, eu não posto. Eu posto sobre coisas, sobre assuntos. Eu vi. Sobre assuntos mas, públicos, assim, que normalmente que eu falo com você. Justamente, né? Sai uma notícia, a gente vai lá e comenta, debocha, é irônico, sarcástico. Tô lá, esse é meu papel, isso é o que eu gosto de fazer, meu hobby. Hamilton. Ficar rindo, ficar zoando os fãs do Hamilton, provocando, irritando o Rica Perrone, que é meu amigo há mais de 10 anos, entendeu? Aliás, a gente bateu boca essa semana, foi maravilhoso. A gente bate boca antes do início da temporada sempre. Porque todo ano ele diz para mim que é o ano da Ferrari. Ele diz, não, mas esse ano é da Ferrari. Todo ano dá errado. E as mandingas dele, cara, as mandingas dele dão errado sempre. Eu já falei com ele. Eu falei com ele antes ontem. Eu falei, Rica, para de ficar fazendo mandinga para Red Bull, porque só dá errado. Você viu o vídeo da latinha que ele fez, dele furando a latinha de Red Bull? Não. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Ele fez um vídeo em que ele furava a latinha de Red Bull várias vezes. Então, ele gastou uma latinha de Red Bull para fazer essa palhaçada. Aí, um seguidor meu maravilhoso, que eu acho que o nome dele é Leonardo, ele é muito safo com essas coisas de criar memes, né? Ele pegou o vídeo e botou um áudio maravilhoso, que eu vou te mandar, que é uma voz masculina, só com um tom feminino gritando assim, ai, que ódio! E furando o negócio, entendeu? E isso virou meme. E eu mando para ele toda vez que a Red Bull ganha, eu vou lá e mando. Eu falo, olha, não faça mais mandinga, porque as suas mandingas estão todas erradas. Toda vez que você tenta fazer um negócio, o negócio se volta contra você e você passa raiva. E ele, de fato, odeia a Red Bull. Isso não é mentira, isso é verdade. Ele odeia, ele tem ódio. E ele é um grande amigo do Cacá Bueno também, né? E o Cacá Bueno é Red Bull purinho. E aí o Cacá Bueno é Red Bull. Então ele passa raiva comigo e com o Cacá Bueno, entendeu? Que ficam os dois ali enchendo o saco. Eu falei que o meu sonho é assistir o Grande Prêmio do Brasil, lá em Interlagos, eu e Rica Perrone. Mas aí numa transmissão ao vivo. Tem que ligar a câmera e mostrar nós dois assistindo a corrida juntos. Você vai ver o surto que é. Eu imagino. Ele pira. Ele é muito emocionado, ele pega muita pilha. Mas o que eu estava querendo saber é o seguinte, no meio do direito e no meio do seu trabalho, seja qual for, a gente fala aqui muito de leitura o tempo todo, né, que é o nosso foco. Eu não sei o quanto você lê no seu dia a dia, fora os estudos, quando eu falo ler ficção, Machado, Dickens, etc. Mas você percebe que as pessoas estão lendo menos e que, por isso, os textos que elas escrevem, as referências que elas têm de vida estão ficando mais pobres, a gente está ficando mais pobre, até artisticamente. Você percebe isso no seu ambiente de trabalho? Percebeu isso na sua faculdade? Como é que é a percepção? Com toda certeza. Sim, é nítido, porque geralmente quem lê bastante, ou não vou dizer bastante, porque às vezes o número ele não significa muita coisa, mas quem lê com qualidade, vamos dizer assim, se expressa bem, costuma escrever bem, né? Escreve bem e fala bem. Então você já bate o olho e você já sabe. E a rede social, ela é um grande... Eu sempre digo que a rede social, para mim, ela é um grande observatório. Eu acho muito interessante observar desconhecidos ali. Porque é dali que a gente tira uma média. Né? Aquilo ali é um veículo de comunicação. A pessoa está ali se comunicando. E a gente percebe a precariedade
Como que as pessoas não conseguem? Eu juro, eu escrevo lá. É muito comum eu botar, pessoal, assistam Yellowstone. Aí eu vou lá e boto, olha, tem na Netflix as 3 primeiras temporadas, mas só Eu já no sei. Paramount Plus que tem as 5 temporadas. Aí a pessoa vai lá embaixo e escreve, nossa, mas aonde que tem? Eu já vi isso. E você Sabe? atribui isso à falta da própria falta de leitura só, ou à falta É de... falta de leitura, preguiça. O brasileiro tem preguiça de ler, ele não gosta de ler, ele gosta de tudo mastigado. E mesmo quando você entrega mastigado, que é o exemplo que eu estou te dando, de uma Aham, simples sim, dica de sim, uma sim. série, tá lá escrito aonde que tem. Eu juro por Deus, não tem um dia que a pessoa não pergunta para mim. Mas não tem um Sim. dia que a pessoa não pergunta para mim. Que ela pergunta assim, mas aonde que tem? Ai, mas na É, Netflix só tem as 3 primeiras temporadas. Eu falei, sim, mas eu escrevi lá em cima que na Netflix realmente só tem as 3 primeiras temporadas. isso é Mas se você assinar o problemático. Paramount, você vai ter as 5 temporadas. Então, assim, você percebe que é muita preguiça de ler, né? A pessoa ela está tão preocupada em dar opinião e falar que ela não lê com calma Não aquilo, lê nem o que está né? escrito ali É, no coisa é uma direito. afobação. Então, com isso, ela não consegue interpretar. O brasileiro, a média, né? O brasileirinho médio que a gente está falando. A gente está falando das exceções. Mas o brasileirinho médio, ele é analfabeto funcional. Né? Ele é analfabeto funcional. Isso Ele é você um acha que cara isso que resolve? ele é alfabetizado, ele consegue ler e escrever, mas ele não compreende aquilo que ele lê. Ele não compreende, ele não tem a total compreensão daquilo. E Mas aí aí, é um problema. É um problema, né? Porque isso mas aí gera. você acha que só a leitura já resolve? Ou Não, só o estudo já resolve? Sem o estudo, sem a leitura ficcional, você acha que é suficiente? Eu simplesmente estudar direito, olha, por exemplo, e nunca olha. pegar um livro ficcional. Como é? Então, eu confesso para você, eu não fui uma aluna de livros, tá? E Uhum, direito é uma coisa que tem que ler muito, né? E eu sim, sempre fui uma excelente aluna. Mas eu não era aluna que era CDF, que andava com um monte de livro debaixo do braço, que ficava lá falando as teses. Olha, eu li a tese do professor. Não era uma aluna desse tipo. Eu era uma aluna que eu amava bons professores, porque esses bons professores eu prestava são raros. atenção, então eu flutuava, entendeu? Então, para Uhum, mim, a chave da coisa era sempre prestar atenção na aula. Eu prestava atenção na aula e eu gravava. Na época tinha aqueles, como é que chama? MP4, né? MP3, aquelas MP3, é. coisinhas, né? MP3, e eu levava. Às vezes eu nem sentava lá na frente, sentava lá no fundão, mas botava um MP3 ou no bolso do professor que eu pedia, ou na mesa dele. E aí eu gravava e eu ficava escutando aquilo, e eu sou muito de memória fotográfica. Eu gosto muito de escrever. Até hoje eu não consigo me desapegar de agenda, de papel, de bloco, de Isso é uma caneta. disciplina, você é disciplinada. Eu preciso disso. E eu vou te falar uma coisa, para o meu perfil, para mim, eu não sou aqui, não estou querendo dar uma de imortal da Academia Brasileira de Letras, não é isso, não é meu ponto. Uhum. Mas eu estou satisfeita com o meu português, eu estou satisfeita com o meu nível de compreensão, sabe? Eu consigo compreender o que as pessoas querem dizer, mesmo quando eu acho aquilo muito louco, eu entendo. Acho que escrevo relativamente bem, e eu nunca fui Sim, nenhuma pessoa assim de leituras complexas e de grandes autores, sabe? Até entendi. porque eu sou uma pessoa que sou muito agitada, então eu fico entediada muito fácil. É difícil eu Ah, conseguir ficar entendi. parada. Né? Você vê que eu estou sempre gesticulando, eu falo muito. É Sim, difícil eu sim, conseguir sim. parar e sossegar. Tem gente que já consegue ficar compenetrado no livro e tudo, mas eu Mas continuo você amando não... livros de papel, adoro, e eu gosto muito de livros sobre aviação. Eu adoro Entendi. livros sobre como é que se diz? Relatórios de catástrofes aéreas. Porque eu não gosto da catástrofe, eu não gosto da tragédia.
eu gosto da perícia. Eu acho muito Entendi. legal perícia. E eu fico lendo aquelas coisas, sabe? E eu acho o máximo como é que alguém, né, quer dizer, alguém, como é que um grupo de pessoas consegue chegar à conclusão de que um avião despencou do ar porque uma pecinha que não sei o quê, entendeu? Sei. Eu acho isso Eu incrível. entendo. Então, É eu não um gosto sou bem uma pessoa diferente. de leitura, uma leitura refinada, de autores, Não, de não digo filósofos. Eu confesso refinado, para você que eu mas... acho até chato. Eu confesso para você que eu sou chato. Eu acho até chato, sabe? São essas leituras muito filosóficas e tudo. Ah, não, Eu não, deveria falo de até. romances mesmo, Machado e tal. Agora, gosto. E eu adoro ler esses caras aí que eu concordo, assim, com o espectro político, né? Sim, aí já Então, é não ficção. adoro ler os livros do Mota, adoro, são maravilhosos, né? Os Inocentes do Leblon. É um excelente livro, maravilhoso. Recomendo para todo mundo que leu o livro do Roberto Mota. Os livros do Da meu Tapan, né? amigo. Agora eu vou puxar saco, né? Sim, do filme. Os livros do Fiuza. Eu amo os livros do Fiuza, são obras maravilhosas. Eu lembro quando eu li Meu Nome Não é Johnny, falei, cara, que espetacular essa história, Ah, é sabe? dele? Eu vi o É filme, mas não sabia que o dele. livro era dele. O livro é o filme é uma adaptação do livro São dele, do foi ele livro que do Fiuza. escreveu. Meu Nome Não é Johnny, é maravilhoso. Enfim, todos os livros dele eu acho assim, sensacionais. Assim, eu adoro. Leio todos e adoro o livro físico. Esse Sim. negócio de ficar lendo o livro em tablet, não sei o quê, Ah, eu não é gosto. minha Não, eu praia, gosto não. de um Eu já não tabletzinho. consigo, Selmo, eu não consigo. Eu É acho lógico, prático. tem computador, tem celular, mas assim, eu sou de agenda de papel. Eu adoro entrar na livraria, Sim. cheirar o livro, sabe? O Não, cheiro eu do também livro, acho gosto. que é uma experiência, né? É o ideal, mas com tablet você pirateia um monte de livro clássico, né? E aí consegue ter acesso. Olha, não vamos fazer propaganda de Piratex, hein? Eu pego É que os nem quando eu Zelect. falo lá de Yellowstone, né? O pessoal, para que vai assinar Netflix e Paramount? Eu assisto isso lá no Piratex, vejo lá, Exato. abaixo, não sei o quê. Eu falo, Na gente, bandeirinha. fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Eu não vou ficar indicando pirataria, não. Eu estou pagando uma dívida minha, que é o Garcia Marques, pela pirataria, né? Eu botei aqui, É, 100 anos de solidão, eu não tinha lido esse é ainda. famosíssimo. O meu É, advogado é fã alucinado do Gabriel Garcia Marques. Ele é fã. Todo dia ele posta uma frase, todo dia ele fala. Ele é muito esse fã livro é desse autor. legalzinho, vencedor de prêmio É, Nobel e tal. Então, é. eu fico imaginando que você deve ter visto a falta disso aqui, o tanto, não só na questão da ortografia que você trouxe, mas na falta de referência, no empobrecimento da visão que você pode ter do mundo na falta disso. Por mais que eu penso o seguinte, não sei se você concorda comigo, se eu for um grande estudioso do direito, mas nunca abri um Machado na vida, eu acho que falta aí alguma coisa. Isso que eu digo. É lógico, porque agrega Por muito, melhor, né? São leituras que agregam, né? Independente se você é, vai levar aquilo para frente ou não, agregam muito, né? As figuras de exato. linguagem, isso acrescenta demais, né? Sem dúvida, concordo. Os lugares que a gente conhece, né? A Rua do Ouvidor do Machado não existe mais, só está lá mesmo. É É, uma coisa sensacional. mas sim, mas Diga. tem leituras que agregam, mas não é só na leitura, né, Selmo? Você vê na música. Não sei se você soube, há alguns anos, acho que uns 5 anos, ou até mais. Eu sou meio ruim para tempo, tá? Principalmente os mais recentes. Mas o Paul McCartney lançou uma música há alguns anos que era com a Rihanna e com o Kanye West. A Rihanna é uma cantora pop famosa, né? E o Kanye West é um Sim. rapper super famoso, que hoje em dia nem chama mais Kanye West, né? Ele mudou de nome. Mas enfim, eles Sim. gravaram uma música com a participação do Paul McCartney e aí teve a festa de lançamento desse single, né? Dessa música. E aí me parece que, eu não sei o que houve lá, uma confusão, que o Paul McCartney foi barrado na festa. Algum engano
enfim, o segurança barrou o Paul McCartney na festa de lançamento da música que ele fazia a participação. Ele mesmo. Jesus. Não sei o que houve, mas enfim. Aí eu me lembro que eu vi essa notícia e eu fui ler os comentários dessa notícia. E os comentários dessa notícia, numa delas, estava assim, estava em inglês, né? Quem esse Paul McCartney pensa que é? Aí eu olhei, eu falei, caraca. E eu lembro que era uma pessoa que usava a foto da Rihanna, né? Então eu falei, cara, sim. é alguém de uma geração para cá que sabe quem é a Rihanna, sabe quem é o Kanye West, lógico, porque é da geração, mas é uma pessoa completamente ignorante no sentido da música. Referência não de sabe, nada, né? A pessoa não sabe quem é o Paul McCartney. Eu acho assim, você pode não gostar. Eu não gosto de Beatles. Eu tenho amigos que sacaneiam, falam, o Beatles era o Backstreet Boys dos anos 60, vivem brincando. Eu acho isso um crime falar isso, mas ok. Mas gostar ou não gostar não é o debate. Mas, assim, não saber quem é o Paul McCartney, sabe? É problemático, é uma falta de referência. É problemático. Então, por isso que eu estou falando, entendeu? Isso não afeta somente a leitura, isso afeta a música, cinema, cultura no geral. Né? As pessoas não sabem. Se você mencionar Machado de Assis, eu tenho certeza que muitos jovens não sabem. Ainda já não sabem mais. É uma geração que não sabe pesquisar no Google. Eles vão falar assim, quem é Gabriel Garcia Marques? Eu não faço ideia de quem seja Gabriel Garcia Marques. Não consegue mencionar uma obra, não consegue falar nada. Então, dei esse exemplo que eu me lembrei disso, que eu li com os meus olhos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, um jovem perguntando, quem esse Paul McCartney pensa que é? Tipo assim, como se ele fosse um Zé Ninguém total, que tivesse querendo invadir a festa, sabe? Que fosse alguém, assim, querendo entrar na festa sem ser convidado. Quem esse Paul McCartney pensa que é? Eu falei, meu Deus, que crime que eu acabei de ler. Tem certas coisas que, Deus que me perdoe, mas é melhor ser cego, porque é surreal, assim. Surreal. Então, eu acho que isso acontece... Do Outra Coisa. Então, o Outra Coisa, ele está de recesso, né? Ainda estamos de férias, mas ele volta em breve. Eu ainda não tenho a data, né? Porque essas coisas dependem do chefe, né? Dependem de uma série de coisas. É um programa que é semanal, né? Não, o chefe não é o Augusto, não. Embora o Augusto faça parte, né? Ele participou do primeiro episódio ano passado e eu espero que ele continue, né? Que apareça mais vezes. Eu espero que ele seja fixo, mas fixos, confirmados, sou eu, o Fiuza, a Adriana Reide, que é ótima, adoro ela, né? Ela foi uma âncora do jornalismo da Jovem Pan e agora está lá na Revista Oeste e na Umbrella Media, né, onde ela apresenta diversos programas. Acho ela uma jornalista excelente, ela é a âncora do programa, apresentadora. E o Alexandre Porpetone, que é humorista, né, conhecido, humorista. E como o programa não é um programa político, né, é um programa de variedades, né? Isso é bom fixar, porque muita gente ficou na expectativa quando viu o Fiuza, né, nesse projeto, ficaram, obviamente, naquela expectativa do comentarista político, né? Eu acho isso naturalíssimo, né? As pessoas até ficarem... Mas ele está afastado disso, né? Não é que ele está afastado, eu acho que tudo tem um tempo. E imagina você ficar todos os dias, de segunda a sexta... Fazendo a mesma coisa. E aos finais de semana, inclusive, porque ele participava do Pingos nos Is, né, na época da Jovem Pan, de segunda a sexta, e aos domingos ele também estava no 4x4, né? Então, assim, imagina você passar todos os dias falando sobre o cenário político. Não, sua cabeça precisa de férias. Chega uma hora que eu acho que isso para o profissional, para o jornalista, para o comentarista, chega uma hora que esgota. Eu admiro profundamente a Ana Paula, o Augusto, porque eles conseguem estar ali todos os dias falando, às vezes, sobre o mesmo assunto e com o mesmo gás, com a mesma,
sabe? Com a mesma vontade. Pelo menos na frente da tela, né? Porque quando Eles fazem desliga muito deve bem o dar aquele trabalho dele. aquele esgotamento. Exatamente. Então, assim, e na verdade o Fiuza, ele é escritor, né? As pessoas, é o que eu falei, as pessoas conheceram ele, obviamente, como comentarista político, mas ele é originalmente um escritor. Eu conheci ele Então, como colunista na Veja. Exatamente. Mas ele originalmente ele é um escritor, é um cara que escreve livros, né? Inclusive, ele vai lançar o livro novo dele, agora dia 4 de março. Já está na pré-venda, aproveitar para fazer um jabazinho aqui para ele. Já está lá na Amazon, chama O Passado Promete, um novo Brasil no retrovisor. É um novo livro dele, muito bacana, é um livro que fala, ele é baseado, né, na história de 3 políticos brasileiros, que é o Carlos Lacerda, o Kubitschek e o João Goulart. E aí tem uma trama aí nesse meio e tal. Tá bem legal, um livro bem legal. E já está na pré-venda na Amazon e vai ser lançado dia 4 de março. Então, assim, não é que ele está afastado disso. É que eu acho que chega uma hora que você... Não sei, não quero responder por ele, lógico, porque ele é ele, eu sou eu, mas eu acho que todo mundo tem um ciclo, né? Sim. E ele agora está nesse novo projeto. Outra coisa, ele é um programa de variedades, então por isso que tem humorista, tem a gente lá comentando, e obviamente com muito toque de humor, né? De sarcasmo, de ironia, porque esse é o tom do Fiuza, inclusive, né? É uma delícia ouvir ele falar, porque ele é mestre das palavras, né? Ele domina palavras como ninguém e ele consegue transformar aquilo num sarcasmo maravilhoso, né? Então, outra coisa está de férias, mas a gente volta aí em breve. Assim que eu tiver a data, eu vou estar falando nas redes sociais. E vai ser uma vez na semana. Ou sábado ou domingo. A gente ainda não tem a definição disso, mas a gente volta aí em breve. Talvez mês que vem. E o Fiuza também é biógrafo, né? Agora que eu estou vendo aqui, ele tem a biografia do Gianecchini. Do Gianecchini e do Bussunda. E do Johnny, né? Sim. Que é o João Estrela. Sim. E tem uma... João Estrela foi um traficante daqui do Rio, né? Traficante playboy daqui do Rio. E tem, acho que, uma biografia, entre aspas, do Plano Real também, né? Sim, do Plano Real. Também tem. Ele fez um projeto recentemente na Revista Oeste. Era um especial, né? Um curso falando sobre o Plano Real, que ele domina muito bem esse assunto. Eu vi os anúncios. E aí ele fez uma coisa histórica, contexto histórico, contando a história do plano e tudo. Bem legal, ele domina bem esse assunto. Quando eu vi, eu falei, pô, mas por que o Fiuza está fazendo isso? Que nada a ver. Agora eu estou entendendo por que ele fez, que ele já tinha uma base, ele já tinha pesquisado, eu não sabia. Eu achava que tinha sido aleatório. Não, o Fiuza é um grande escritor. Na verdade, é o que eu falei, a origem dele é como escritor, né? Os caminhos levaram ele aí para ser o famoso comentarista político, mas a origem dele é realmente ser escritor. Entendi. E aí agora agora vai ter o lançamento desse O Passado Promete. Eu achei que fosse um livro de crítica política, mas você está falando que é meio que uma obra ficcional, né? Na verdade, ela tem a base, né? Que é a história desses 3 políticos, e aí, obviamente, tem uma historinha ali no meio, que não é crítica, né? Que você falou que ele está... Mas talvez ele use um pouco da ficção para dar umas criticadas. Provavelmente. Eu estou doida para ler o livro. Você não ganhou uma copiezinha antecipada? Não ganhei, não. Melhor... Foi o que eu falei, deixa eu ir lá no lançamento, pegar o autógrafo, fazer como fã, porque não é porque a gente vira amigo que a gente deixa de ser fã. Eu quero fazer todo o ritual de pegar 1h30 de fila, de pegar o livro, cheirar o livro, dele assinar para mim, vou fazer todo esse ritual de novo. Eu sempre faço isso. Eu sempre vou nos lançamentos dele, eu sempre entro na fila como qualquer outro fã dele. Não, sim. Eu não entro na fila porque eu chego antes do autor, né?
O cara chega, Olha, porra, mas tá aí. olha, a última que eu fui dele lá na livraria da Travessa, no Shopping Leblon, ele estava marcado para 7 horas. Eu cheguei 10 para as 7. A quantidade de pessoas que já estavam lá, gente, eu falei, que parada é essa? É a Beyoncé que está aqui, não é Eu vou possível. chegar às 5. Negócio de maluco. Cara, tô te É, falando sério. O negócio dele é coisa de maluco, eu não sabia, é negócio de louco. Por isso que eu falei que não pode ser em livraria pequena, porque não comporta. Senão as pessoas ficam na rua, no sol quente ou na chuva, porque é muito cheio, é muita gente que vai, né? não, Ele eu realmente bomba. É uma se ele pessoa muito marcar às querida, 7, né? eu chego às 4, tá tranquilo. Então, vamos montar acampamento, levar barraca, frango, farofa, Tem uma para a gente galera que fica de poder. fralda na porta do show, né? A gente fica de fralda no lançamento do Fiuza. Tem aquele pessoal lá da Taylor Swift, né? Por que a gente não pode, né, É, fazer faz uma. esforços aí pelos nossos ídolos, né? Por que não? Se feder É alguma uma coisa, não é boa. problema meu. Então já sabemos É, que se tiver marcado às 7 o lançamento do livro dele, A Noite de Autógrafos, é para chegar às 5. e você é amiga há 10 anos do Rica Perrone. Por que você se odeia tanto? Não, mas a gente não se odeia, não. É a nossa forma de ser amigo. E a gente tem coisas em comum, né? A gente é São Paulino fanático também, os dois. Então, nisso a Você é gente não uma... briga. muito, mas não briga muito. Mas eu Não, não. quando o assunto é São Paulo, não tem briga. Só tem briga quando o assunto é Fórmula 1. Aí dá briga. Ele não quer assistir a corrida do meu lado. Ele fica com raiva, Eu já porque ele falei, queria que. eu já mandei várias mensagens para ele falando Ele de não você. aceita. Ele não aceita. Eu já falei para ele. Eu falei, vamos, vai ser mó legal. Eu falei, por que a gente não faz? Né? Você não bota no seu canal. A gente Não, assistindo a você não corrida tem que. junto. Mas Você não tem tem que chegar condição. na casa dele de Ele surpresa. briga. É ele que briga comigo, não sou eu que brigo com ele. Eu levo tudo na brincadeira, eu dou risada, eu fico morrendo de rir, mas ele fica bravo de Não, verdade. você chega na casa dele já fazendo a live. Oi, Rica, vamos ver a corrida. Eu vou Tá tocar a bom. campainha dele, já vou chegar com a Fazendo a câmera live. ligada, chegando com minha equipe atrás, assim, né? Oi, Rica, cheguei, tudo bem? Vamos assistir a corrida junto? Não, mas meu sonho é assistir a corrida com ele lá em Interlagos. Eu queria muito assistir, mas eu queria que fosse transmitido, eu queria que fosse gravado. Ah, sim, sim, sim. Então, Ele ia ficar muito bravo, cara. Ele ia ficar a muito gente gosta bravo. desse Imagina, bate-papo daí, imagina se ele tivesse ido comigo em 2023, agora ano passado. Imagina se ele tivesse ido comigo para lá ver para Interlagos. a Red Bull. E Não, quando você cara, ia ser torce. uma tragédia, tragédia, porque o Max ganhou tanto a sprint no sábado, né? Foi o pole position de tudo, e como ele ganhou a corrida no domingo, né? Então imagina o Rica ao vivo escutando o hino da Holanda. É ficar louco, cara. Ele não tem condição. Ele é muito emocionado, ele pega pilha fácil. E você. Eu acho que. Primeiro, deixa eu entender. Você é uma mineira que mora no Isso. Rio e torce pelo São Paulo. Isso na minha cabeça, só de você não torcer nem para o Atlético nem para o Cruzeiro, já dá aquela azul total. Não, a história é louca, mas é o seguinte: o meu pai não era brasileiro, meu pai era húngaro. É húngaro. O meu pai fugiu da Hungria, pequeno, com 8 anos de idade, por causa do comunismo, né? Estavam passando Uhum. fome. Então, os meus avós pegaram meu pai e a minha tia, um ano mais jovem que meu pai, e fugiram para a Itália. E ficaram escondidos lá na Itália por 6 meses. Eles foram ajudados pela Cruz Vermelha e tudo, né? Entraram como refugiados no país. E aí tinha parece que um tio da minha avó paterna que tinha vindo para o Brasil. E foi morar em Jundiaí, que é no interior de São Paulo, né? E existiam duas possibilidades. Ou eles vinham para o Brasil, por conta desse tio dela que já estava aqui, ou eles iam para o Canadá. Também existia essa possibilidade. E a minha avó, na época, como tinha um parente no país, né, optou por vir para o Brasil. E a família do meu pai,
a família paterna, a família Kalmar, é uma família que, lá na Hungria, nos anos 50, era família de jogadores e técnicos de futebol. Então, e não sei se você sabe, né? A Hungria, nos anos 50, era a seleção, né? Era como se fosse o Do Puskás, Brasil... né? Exatamente. Então, assim, eles amavam futebol, viviam futebol, né? Eu tive tios, avós que eram jogadores e técnicos lá. E o meu pai amava futebol, né? Era uma criança apaixonada por futebol. Então, quando chegou aqui no Brasil e foi morar lá em Jundiaí, aquela coisa de garoto. Meu pai chegou no Brasil em 57. 56 ou 57. Que ele chegou lá no Porto Santos. E aí foram morar em Jundiaí, meu pai entrou no colégio, não falava uma palavra em português, né? Todo aquele sofrimento, bullying, aquele monte de coisa, porque o húngaro é uma das línguas mais difíceis que existem, né? Tem gente que fica assim para mim, mas é tipo russo, é tipo japonês. Não, não é tipo nada disso. É uma É língua tipo assim... húngaro. Húngaro é uma língua tipo húngaro. Não, é uma língua que eu não consigo nem te dizer com o que parece, não tem nada parecido. Entendeu? Não é que nem a gente fala assim, português parece com o espanhol e parece com o italiano. Não, não. É uma língua quase que impossível de falar. E aí meu pai entrou no colégio, se interessou, obviamente, por educação física, né? E jogava. E ele me disse que ele viu a camisa do São Paulo e ele se apaixonou, porque ele achou a camisa mais bonita, assim. E ele virou São Paulino. Enquanto o meu avô, pai do meu pai, se tornou corintiano. Então, a minha família inteira é São Paulina por causa do meu pai, húngaro, que veio morar no Brasil. Então, assim, Entendi. independente de onde eu nascesse, onde eu morasse, isso não Seria mudaria São nada, Paulino. porque eu seria São Paulina mesmo que eu tivesse nascido em Manaus. Porque o meu pai, isso é coisa de pai para filhos, entendeu? E a família inteira é São Paulina, porque o meu pai sempre incentivou, né? Eu Uhum. cresci indo para o Morumbi, eu ia para o Maracanã ver o São Paulo jogar quando eu era criança. Então, assim, meu pai realmente foi um cara que ele cultivou assim, esse amor Pelo pelo São São Paulo. Paulo. Eu tenho Ah, tatuagem, né? Em homenagem ao São Paulo. eu nunca vi. Depois eu vou reparar no Instagram se tiver alguma visível, alguma foto Tem. É no pra ver. tornozelo. É que não aparece muito, né? Eu tenho várias tatuagens, mas não são tatuagens aparentes. Mas Que- essa tatuagem já postei já, é no tornozelo. Eu tenho, em homenagem porque ao São Paulo. tornozelo não é uma coisa que a gente repara muito nas pessoas, então E acho que é não por isso está que nem sempre aparente, né? Na verdade, né? é, Não é uma coisa que está sempre à mostra, né? Eu sou uma pessoa que usa é, muita calça, então dificilmente está à mostra. Só fica à mostra quando eu vou à praia mesmo. sim. Então eu não Mas é sabia isso. dessa origem. É, é. E Eu sou aí mineira você. porque o sítio onde eu morava, eu cresci na roça, né? Uhum, Era na divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. E o Três médico da minha Rios. mãe ficava em Juiz de Fora. Então eu nasci em Juiz de Fora porque ficava no meio ali, entre a cidade onde ficava mais próxima, a cidade grande, e Juiz de Fora. Então minha mãe optou por me ter em Juiz de Fora. E eu sou mineira e Juiz de Fora por causa disso, entendeu? Ah, Mas entendi. eu sempre morei em cidades do interior do Rio de Janeiro. Eu moro na capital desde 2017. E já está querendo ir embora daqui, né? Sim. Eu não vim para o Rio de Janeiro porque eu planejei, sonhei com a cidade do Rio de Janeiro, porque eu amo a cidade do Rio de Janeiro. Você nunca sonhou Eu, com arrastão, uma coisa assim? não. Eu. Imagina uma pessoa que cresce na roça, mora num sítio enorme, rodeada de verde, de bicho, que tem cachoeira na rua seguinte. Imagina só. Não está acostumado com um negócio desse, né? Você vê um E arrastãozinho, não bate aquela vontade? Nossa, que tristeza, né? Você olhar um negócio Total. desse, gente. E é um cenário tão horroroso, né? Porque você fala, cara, olha que selva, né? Que parada. Não é um negócio humano, assim, é uma parada que, sei lá, realmente parecem. Com todo respeito aos bichos que eu amo, mas
realmente parece uma selva, né? De quem sobrevive ali, o mais forte mesmo. É terrível. Então, assim, eu não vim para o Rio porque eu sonhei com o Rio e eu amo praia, nada disso. Nada, nunca fui iludida com o Rio. Eu vim para o Rio para trabalhar, eu vim a trabalho, por causa de proposta de trabalho. E você ficou famosa também na Jovem Pan, né? Aparecendo no Pânico. Acho que você foi Robert uma vez e depois virou da casa, né? Foi o seguinte, em 2019 existia o quadro Dos como é que é, quem Roberts. vai ser o Robert, e tudo. E aí era carnaval, eu me lembro como se fosse hoje, e aí meu ex-namorado falou assim, poxa, por que você não se inscreve? A gente gosta tanto de ouvir, né, o programa, e você se amarra no Emílio, é fã do Emílio e tudo, desde que você tem 13 anos. Vai lá. Eu falei, eu não vou me inscrever porque eu não vou ser selecionada. Deve ser milhares de pessoas que se inscrevem, né? E aí eu lembro que você tinha que mandar um direct para o produtor. E eu mandei o direct para o produtor, e aí passado, sei lá, 2 dias, ele me respondeu, e dizendo que eu tinha sido selecionada para ir. E eram 2 por vez, né? Não era só um Robert, eram 2 Roberts, a gente participava do primeiro bloco, e os demais blocos você ficava sentado num banquinho ali no cantinho, acompanhando o resto do programa, né? E aí eu me lembro que eu participei junto com outro rapaz, e aí ele chamou o break, né? Chamou os comerciais. Aí na hora que eu fui levantar, que a Paulinha, né, a diretora, falou, vocês podem sentar ali e acompanhar o programa. Aí o Emílio falou assim, não, pode ficar aí, bebê. Aquele jeito dele, bebê, pode ficar aí, ela vai ficar aqui. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô sentada no lugar do convidado, né? Eu tava sentada na cadeira do convidado. Eu tava sentada na cadeira do convidado. Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ficar fazendo aqui, né? E era naquele estúdio antigo ainda, que era redondinho assim, com as câmeras aqui em cima da gente. Eu lembro que eu achava mais legal. Eu também amava aquele estúdio, adorava, achava o máximo. Aquilo foi palco de muitas brigas, né? Muitas confusões, eu adorava aquilo. Era formato rádio mesmo, né? O microfone ficava aqui na nossa frente. E aí eu lembro que ele mandou botar mais uma cadeira do meu lado, o convidado sentando numa cadeira do meu lado, e o Emílio me incluiu na pauta ali. E eu acabei sendo entrevistada por tabela, assim, junto com o convidado, que era um autor de um livro. Ele foi lá para falar sobre a obra dele, e era sobre, assim, relacionamentos, né? E aí ele me incluiu no negócio e foi. E aí ele falou assim para mim, eu fui almoçar com eles, e aí ele falou assim para mim, fui na Dirce almoçar, que fica ali embaixo, né? Na Alameda Santos. Aí fui lá, e o Emílio falou assim, se você quiser, você volta aí amanhã. Assim. Então, aí eu fui tranquilo. Você volta aí amanhã. Aí eu falei, cara, eu não perdi a oportunidade de novo, né? Uhum. E eu sei que eu fui por 7 vezes seguidas. Eu fiquei em São Paulo por 10 dias. E eu fui 7 vezes seguidas, assim. E foi maravilhoso. Isso foi em 2019. E lá eu fiz diversas amizades. Na época eu fiquei muito amiga do Caio Coppola, que estava estouradíssimo, assim, né? Ele tinha altas brigas com o Edgar ali no Morning Show. Sim. O Caio me dava várias dicas, a gente trocava muita figurinha sobre temas e tudo, política. E, enfim, foi muito legal. E desde então eu me tornei assim uma pessoa que todo ano vai lá. Todo ano, pelo menos uma vez, eu vou lá. E eles me chamaram diversas vezes assim para participar, mesmo na época da pandemia, né? Que não podia o presencial e tudo, mas eu participava de quadros, assim como a gente está fazendo chamadas, né? De vídeo. Eu fiz várias, assim. Então, às vezes eu nem quero ir lá no estúdio, mas toda vez que eu vou a São Paulo dia de semana, né? E que eu posso, eu quero ir lá na Dirce, pelo menos para dar um beijo, um abraço lá no Emílio e em todo mundo, porque eu realmente sou fã deles. Eu escuto o Pânico desde 1997, quando eu tinha 13 anos. Eu comecei... Então, eu lembro daquele início todinho ali, que não tinha aquela equipe toda, né? Quando você quiser... Quando você não quiser ir,
Você fala para eles que eu vou te representar. Pode deixar. Avisa. Eu vou mandar um representante aí. Pode deixar. Inclusive, eu desejo ir lá esse ano. Preciso dar um pulinho, mas é que às vezes é difícil, né? Dia de semana, complica. Um Trabalho, é dia eu difícil chego lá conciliar, também. assim. Ah, mas é maravilhoso. É só aparecer lá na Dirce, lá 2 horas da tarde, que você vai ver o Emílio e companhia sentado lá almoçando. O Emílio é exatamente aquela pessoa que a gente vê. E ele é rabugento. Eu amo a rabugice dele, porque é engraçado, assim. Eu acho engraçado, sabe? Ele come sempre a mesma coisa, ele reclama das mesmas coisas, ele não gosta de aparecer, ele não tem noção Do nenhuma tamanho dele. que ele é o Emílio Surita, assim, entendeu? Ele não tem, porque Algumas ele pessoas não trata você têm. sendo normal. Ele não gosta do status, eu sou o Emílio Surita, sabe? Tipo, eu sou a estrela, eu sou o Silvio Santos da rádio. Ele nem gosta que você fale um negócio Sei, desse sei, pra sei. ele. Ele se sente... É, E ele é muito generoso, sabe? Ele é uma pessoa que... O que eu acho legal no Emílio é que ele, quando percebe alguém talentoso, alguém que pode despontar, alguma coisa do tipo, ele dá a oportunidade. Ele diz assim para você, vai lá e brilha, entendeu? E eu vou ficar aqui te dando o apoio, né? Eu vou eu botar vou para mandar meus cima. vídeos para ele. Pô, Emílio, vê se tu me ajuda. O Emílio, ele é uma das pessoas assim que foi mais legal assim de ter a De oportunidade, o conhecer. privilégio de conhecer ele. Eu, na verdade, não estava nem aí se eu ia estar no ar, se eu não ia estar no ar. Tanto que tem vídeos, que se você assistir de participações minhas, que eu tô lá no canto assistindo o programa, sentada na Eu já cadeirinha. vi. Eu já vi. E aí, eu quieta, só lá assistindo. Eu não fui para participar do programa, eu fui só para ver. A Emílio me veio, não, vem cá, quem tá aqui? Eu falei, puta, mas eu não quero aparecer, eu só quero ficar quietinha aqui no meu canto, entendeu? Eu só quero ficar aqui como fã, babando em vocês. Eu não quero participar do programa, não quero falar nada, só quero ficar ali no canto. Mas ele me Eu chamou participo, várias pode vezes, deixar. assim. Cara, Eu faço é um terrível. sacrifício. Te dá um frio na barriga absurdo, porque às vezes o pau tá quebrando Pra lá, o tema caralho. é um tema. E aí você tá lá, descontraído, rindo, achando graça de tudo que eles estão falando. Ele vai olhar para você e fala: vem cá, senta aqui, vai participar. Aí você fala: ai meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas ele é foda. Ele é uma das pessoas que eu mais amei conhecer, assim, de ídolo, assim, de gente famosa, Deve porque ser você legal. pensa, né? É muito legal, uma experiência muito legal. O Pânico é um programa. O Pânico é um programa muito original, né? É muito autêntico. É. E ele é mutante, né? Porque o pânico de Ninguém hoje é consegue bem diferente. copiar. Ele não é o É pânico de diferente, lógico. 2019, é bem Não, mutante. até porque eles estariam presos, né? Se eles tivessem mantido aquela essência do programa, né? Eu não sei se você se Sim. lembra o que eles faziam antigamente. Era loucura total. Eles Era, eu ligavam lembro para os... que. Lembra que os ouvintes ligavam e o Bola xingava ouvinte, mulher, homem, de tudo Lembro, quanto é lembro. nome. Então, imagina só se isso fosse hoje em dia. O Ministério Público já ia estar na cola deles, fácil, 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 né? Mas, enfim, é isso. Deixa-me passar para as perguntinhas. Você já viu que eu tenho perguntinhas padrão, né? Não sei se você já. Ih, ferrou. Não cheguei Mas não nessa são. parte. Hã? Eu não Mas não cheguei nessa parte. são. Não são aquela. Nada que eu perguntaria para a Anitta, tá? Tranquilo. Não, eu sempre digo o seguinte, lembra que eu falei no início do papo? Eu sempre falo, antes a pessoa sem graça do que eu, então pode perguntar o que quiser. É, Que eu... Tem coisas que eu vou responder, tem coisas que eu vou responder, o que eu achar que devo, eu respondo. sim, sim, Mas, sim, claro. enfim, vai lá, vai lá. Aquela. Vamos lá, são as perguntas padrões. Padrão. Padrões foi tenso. Ah. É, como é que a leitura era tratada na sua casa quando você era criança? Como é que seus pais ou sua família incentivou, não incentivou? Como é que foi essa mediação entre você e os livros quando você era criança? Olha, na minha casa nunca ninguém foi assim intelectual, sabe? Nunca ninguém Sei. foi ligado em livros. Mas quando eu tinha 7 anos, a minha mãe, ela, como eu falei, né? Eu sou kardecista e a minha mãe, ela começou a cuidar da biblioteca
do centro espírita que ela frequentava. E ela começou a levar livros para casa para a gente reformar os livros, encapar os livros, enfim. E ali eu comecei a ter um interesse pela leitura, né? Pela leitura espírita. Então, eu li muitos livros, né, de Chico Xavier, André Luiz. Então, a leitura ela foi despertada, digamos assim, pelos meus pais de uma forma meio que não intencional, né, mas que agregou muito para mim. Foi uma porta de entrada ali para gostar de ler outras coisas que não fossem do gênero. E o Chico Xavier é a primeira lembrança que você tem em relação a livro? Na minha infância, sim. Minha infância foi. E aí, e foi esse o livro que você teve contato e falou: esse negócio de ler aqui é muito legal. Foi o livro do Chico Xavier? Ou foi outro que veio depois? Eu não sei se eu digo que foi livro do Chico Xavier, mas a leitura espírita, digamos assim, além de eu gostar da temática, foi interessante porque ela me fez gostar de ler, né? Despertou em mim a vontade de ler. Então, eu me lembro que eu lia diversos livros, né? De relatos até tem filme, As Mães de Chico. É um livro de obras de mães que perderam seus filhos e buscaram conforto na palavra do Chico Xavier, né? Ele psicografou cartas desses entes queridos, né? Que tinham partido. Então, até tem filme, Mães de Chico, acho o título que ficou, do livro adaptado. E esse, se eu não me engano, é isso. Dá uma olhadinha. Mas, enfim... As Mães de Chico Xavier, de 2011. Isso, foi um filme que foi lançado. Mas isso é baseado em obra, né? Então, com baseado Caio em obra Blay. de... eu me lembro que o Tony Ramos e a Cristiane Torlone fazia, não? Ou é um Aqui outro? Eu estou está confundindo. Nelson Xavier, Caio Blá, Nelson Vanessa Xavier, Gerbelli, Tainá Isso. Miller, Erson E Capri. tem um outro que também que acho que são três filmes do Chico Xavier que são baseados em obras, em livros. É porque eu tô trocando as bolas, mas tem um que é muito interessante, que é o que eu falei, que é inclusive o Tony Ramos e a Cristiane Torlone, eles fazem o papel de um casal que perde um filho e eles sofrem muito por conta da perda desse filho, né? E eles buscam conforto na palavra do Chico Xavier. E isso está tudo em livro também, né? Os filmes, a maioria deles é adaptado, né, de literatura. Então, a minha porta de entrada aí para livros realmente foi a doutrina kardecista, quando a minha mãe começou a cuidar da biblioteca de lá, que ela também era palestrante na época. O livro que mais te marcou foi esse do Chico Xavier na vida, se você pudesse... Foi, das psicografias dos filhos, foi, com certeza. Você ficou assim impactada com a história, com o próprio fato da psicografia? Sim, é muito interessante, extremamente interessante, porque foi o que eu falei, quem crê no que eu creio, né, entende o impacto que aquilo tem, porque aquilo você está lendo, aquilo é uma história real, né, e de pessoas que estão ali sofrendo, porque um ente querido, um filho, né, perder um filho é uma coisa séria, e você tem um conforto de uma psicografia, e com detalhes que são, assim, somente... as partes sabiam, né? Detalhes que somente o pai e o filho, a mãe sabiam daquilo, né? Então é bem assim tocante, marcante, comovente. Tá. E você não é uma pessoa que lê tanto ficção, né? Não. Aliás, eu nem gosto. Ah, tá. Porque eu ia perguntar.
Eu digo Diga. isso até para filme, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de... Tudo para mim tem que ser assim. Eu falo, é baseado em fatos? Se é baseado em fatos, eu quero. Não é baseado em fatos, eu não quero. Eu não sou muito... A minha mente, ela não viaja muito. Nem no cinema, Entendi. nem na literatura. Eu gosto muito de biografias, sabe? Gosto muito de coisas que relatam Casos acontecimentos reais. históricos, casos reais, conforme eu falei, as perícias, né? Eu acho espetacular, mas que seja real, nada Mas que viaje muito. tem um aspecto aí que eu acho que eu vou jogar um balde de água fria em você, porque muitos desses filmes, quando você põe na Wikipedia em inglês, tem assim aquela expressão loosely based. Quer dizer, é vagamente baseado. Então, os caras Ah, inventam um monte. não! Aí eu fico Mas, alucinado. Loosely mas, o based eu não filme, quero ver. mas o filme é uma obra fictícia, baseado em fatos. Mas, loose, Né? mas quando é vagamente, É, quando tem esse loose, é pior ainda, para mim. mas geralmente quando eu vou assistir um filme baseado em fatos, é porque eu já sei a história. Ah, sim, sim. Ah, tá. Entendeu? Eu já sei a história. Por Entendi. exemplo, eu assisti um filme brasileiro que eu gostei muito, que foi o filme sobre. Brasileiro? É, é, por incrível que pareça, é o que eu falei, quando É. tem coisa boa, eu acho que vale o elogio, né, a indicação. Eu fui assistir o filme sobre o sequestro daquele voo da Ah, eu Varig. vi o trailer disso. Não vi o filme, mas eu vi o trailer. Já tá disponível no streaming. Eu vi no cinema, mas está no streaming, está no Star Plus esse filme. Eu Eu não sei tenho como é que Star ficou o Plus. título. Sequestro do voo, eu acho que é o número do voo. Se você der uma olhada aí, você vai ver. Eu esqueci o título, O como é que cara ficou. queria forçar o piloto a pousar em Brasília, eu acho, que ele Pousar, queria não, ele queria jogar o avião no Palácio do Planalto. que era o Sarney Ele, na não, época, né? Ele queria matar o Sarney, é isso? ele queria matar o Sarney, então ele queria jogar, ele queria cometer suicídio, homicídio dos demais e do Sarney. E isso é, obviamente, você que já sabe a história. Eu já li livro com essa história, né? Que é até maravilhoso. Como é que é o nome do livro, gente? Eu preciso ver aqui. Mas peraí, matar o Sarney não é crime, é dever cívico. Ele estava revoltadíssimo, né? Ele estava revoltadíssimo na época por causa da inflação, né? Da época. Aquele fato aconteceu em 88, se eu não me engano. Eu era bem pequeno. Lembrei aqui, ó. Ivan Santana. Esse era um neném, né? Então, o autor dos livros de aviação que eu adoro se chama Ivan Santana. Ele é fera, ele faz livros maravilhosos, assim, para quem gosta, né? E ele conta no livro essa história. Então, eu já tinha lido o livro, né? E com riqueza de detalhes, tudo. E fui no cinema ver o filme. E eu achei o filme muito bem feito. Óbvio que você tem ali, como é baseado em fatos, você tem certos dramas que foram criados ali, né? Que Sim, sim, são sim. ficção, né? Que é fictício, não tem como. Diálogos, né? Tem diálogo que aconteceu, mas tem diálogo que não aconteceu, né? Sim, Ali sim, sim. mostra a aeromoça, uma comissária era prima do copiloto. Ah, Salvo tá. engano, isso não é verídico. Então, eles tiveram a liberdade ali para criar isso, né? Esse parentesco entre esses dois personagens. Mas é bem legal esse filme, eu achei bem feito. E o mais legal é que o piloto foi um herói. E ele não foi valorizado. Ele não recebeu o devido reconhecimento que deveria ter acontecido. E ele Pô, mas herói morreu, pra se eu mim não é o me engano. cara que quer jogar o avião no Sarney. Mas, o problema dessas Esse é meu merdas é que você herói. vai levar um monte de vida inocente junto, né? Se fosse só o Mas é um Sarney, sacrifício necessário. eu não estaria preocupado. Pô, mas desde que não seja nenhum parente ou alguém que a gente ama, né? Aí, beleza, né? Agora, sacrificar as pessoas que a Se gente minha ama. mãe tivesse no Mas o voo, eu filme é bem falava, mãe, bom e vamos o livro é junto. muito, muito, muito bom. Eu vou procurar. Então, Você ia combinar, né?
Mãe, vamos junto. Chama Caixa Preta. Esse livro eu super recomendo. É um livro maravilhoso. Ele conta três acidentes aéreos. Ele conta esse, do filme. Ele conta aquele que caiu na selva amazônica, porque o piloto ficou desorientado, por causa de um zero. Ele considerou o zero à esquerda, não era para considerar. E conta também aquele avião que caiu em Paris, caiu num campo de cebola, que reza a lenda, eu particularmente não acredito nessa história, que era porque alguém estava fumando e jogaram o cigarro na lixeira do banheiro e o avião pegou fogo quando ele estava quase pousando. E com isso as pessoas não morreram do acidente, as pessoas morreram intoxicadas com a fumaça, e teve um sobrevivente passageiro que mora aqui no Rio, inclusive, e tem muitas entrevistas legais dele aí no YouTube. Então esse livro aí é um dos meus livros favoritos, é o Caixa Preta, do Ivan Santana. A gente que é carioca sobrevive a qualquer desgraça, né? Impressionante. Carioca é um negócio que... Quer dizer, a gente não, porque eu não sou, mas realmente eu tiro o chapéu, porque carioca... Eu acho que se tiver uma bomba atômica só vai restar carioca. E as baratas. Mas o que eu ia perguntar, então, é que você talvez não tenha uma resposta por não ler tanta ficção, é o seguinte: qual seria um personagem fictício cuja característica você gostaria de ter? Ai, meu Deus, personagem fictício. De um livro que você leu, de preferência, assim, você queria ser uma pessoa inteligente como tal personagem, ou bondosa como tal personagem. Eu queria ser uma vilã. Eu não queria ser de nada desses bonzinhos, de nada de super-herói, não. Eu queria ser uma vilã. Eu acho legal. Mas não sei, não me vem à cabeça. É porque foi o que eu te falei, eu realmente não sou uma pessoa de literatura de ficção, né? Entendi. Eu realmente gosto desses temas que eu te falei, né? Eu gosto muito de livros do kardecismo, que foi a minha iniciação na literatura quando criança. E, por incrível que pareça, né? Porque é um tema tão sério, né? Doutrina, religião, essas coisas. E eu já gostava nova. E essa coisa de fatos históricos, essa coisa de acidente. Ivan Santana, eu consumo o livro, assim, eu amo. E também a galera da política, né? O pessoal Fiuza, essa galera. Fiuza, sim. Então, eu gostava... Eu não li obras do Olavo, confesso para você. Eu conheci o Olavo da rede social. Uhum. Eu até quero parar para ler as obras dele, para ver se... Porque dizem que é muito diferente, né? O Olavo Bastante. lá da eu rede social. Eu até me irritava com ele na rede social, porque, cara, é outro maluco. Peraí, o que você está fazendo aqui, falando aqui? Exatamente. Você é muito maior do que isso. Por isso que eu acho que ele era até ridicularizado, né? Porque como ele era um cara que... Ele tem uma coisa que eu tenho, que é negócio de xingar, né? E as pessoas que xingam... Muitas das vezes as pessoas acham que isso é falta de argumento e ridicularizam e tudo mais, né? E então ele tinha essa coisa para quem não o conhecia, né? Então eu quero muito, muito ler as obras dele. As obras ele tem uma definição de fascismo muito boa. Nas redes sociais, então. Não, eu amava, eu morria de rir dele falando. Eu achava assim, eu falava, gente, e é incrível, né? Que se a gente pesquisar agora nas redes sociais dele algumas palavras-chave e buscar o que ele falou no ano passado, é o que está acontecendo. Ele acerta muita coisa, né? A visão dele é sensacional para coisas cotidianas, assim, espetacular, né? Incrível. Então, acho que é isso. Obrigadão, Nívia. A gente passou aqui já já passou o tempo do filme aqui. 1h40 quase, né? 1h quase, Então, obrigadão. Imagina, por participar. Eu que te agradeço aí, o bate-papo. A gente está sempre de portas abertas para você, eu e a Vitória, que agora fugiu.
Os gatos, eles são assim, eles só aparecem quando eles querem, por isso que eu gosto É, deles. ela fugiu agora, Personalidade. mas quando tiver com ração, ela aparece de novo. Então, É, obrigado mesmo por aparecer. E está imagina, eu convidada te sempre que agradeço você aí o quiser. bate-papo. Tá, E joia, vamos obrigado. repetir a Que bom que você dose. gostou do canal. Gostei super. Tá, eu só demorei para aceitar o convite porque eu estava enrolada com coisas. Quando aliviou, eu Tá falei, bom. não, agora eu preciso ir lá bater um papo. Obrigado. Deixa eu concluir a Obrigada a gravação aqui. Até você. a próxima. Espero que todo mundo assista e curta aí o nosso Nosso bate-papo. bate-papo.